Lucas 7, verso 11 a 17. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou perto da porta da cidade, levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. Vendo-a, o Senhor sentiu grande compaixão por ela e lhe disse: Não chores. Chegando-se, tocou o esguife e, parando os que o levavam, disse: Jovem, a ti te digo, levanta-te. O defunto assentou-se e começou a falar, e Jesus o entregou à sua mãe. De todos se apoderou o temor e glorificaram a Deus, dizendo: Um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a grande região circunvizinha. Glória a Deus. Isso é uma palavra de Deus, está no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, quando Jesus vem ao encontro de uma dificuldade, quando Jesus vem ao encontro de um problema. Se nós formos aqui entender essa situação, não havia nada marcado, nem aquele féretro, aquela romaria fúnebre estava marcado o encontro com Jesus, e eu creio que Jesus já sabia da situação que iria enfrentar, mas aos olhos da viúva e de todo aquele cortejo, eles jamais imaginariam que, carregando um defunto, encontrariam a vida logo ali à frente, na pessoa maravilhosa do Senhor Jesus Cristo. A palavra Naim significa beleza, e onde deveria haver beleza, havia tristeza, havia morte. Onde deveria haver alegria, haveria morte. E em muitos lugares hoje é assim. Onde deve haver alegria, tem tristeza. Onde deve haver vida, tem morte. Onde deve haver liberdade de Deus, há prisões. Há pessoas totalmente presas em vícios, presas nas coisas desse mundo, desta vida. Onde deveria haver beleza, estava ali toda aquela tristeza em volta daquele caixão. Aleluia, glória a Deus. A viúva não tinha a escolha diante daquele fato que estava acontecendo, ela não tinha mais o que fazer. E agora a viúva estava desamparada. Aleluia. E nós sabemos que uma viúva com o seu filho trazia no seu filho toda a esperança de futuro. Essa palavra aqui também é um paralelo ao azeite da viúva, lá em 2 Reis, capítulo 4, verso 1-7, quando Eliseu multiplica o azeite da viúva. E aqui o Senhor Jesus está vendo uma cena onde uma viúva que não tem escolha perde agora a sua esperança. Ela está totalmente desamparada, não consegue mais agora vislumbrar um futuro de vitória, porque já estava viúva e perdeu o seu filho, e nós sabemos que na tradição judaica, um filho significava um futuro tranquilo, uma aposentadoria tranquila. E outra coisa que nós observamos nesse cortejo, que tinha junto com ela uma grande multidão para chorar, aleluia, para lamentar. E isso era muito triste. Nós vimos aqui um encontro de alguém que trazia algo morto, uma pessoa morta, e uma multidão junto, e do outro lado vindo Jesus, e uma multidão junto. Enquanto a multidão onde está o morto vinha com tristeza, a multidão que estava com Jesus vinha com alegria. Enquanto de um lado havia desesperança, do outro havia esperança. Enquanto de um lado havia um fracasso, do outro lado vinha
a vitória. Enquanto de um lado estava tudo perdido, do outro lado estava aparecendo, surgindo, aleluia, a solução de um grande problema. Ainda que ressuscitar alguém, ainda que trazer a vida de volta, era algo sobrenatural e que só Jesus poderia fazer. E no versículo 11, logo depois, Jesus foi à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. Com Jesus ia uma multidão que estava em comunhão com Jesus. Aleluia! Estavam todos no mesmo sentimento, alegres na presença do Senhor, porque a própria Bíblia diz em João 14, verso 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. De um lado vinha vindo a vida. Mesmo sendo popular Jesus naquela circunstância, aquela mulher viúva não procurou a Jesus. Mesmo Jesus sendo conhecido, ela não se dispôs a buscar ao Senhor, mesmo ela sabendo que Jesus era a vida. Aleluia. Ela não foi ao encontro de Jesus. O encontro foi proposital segundo o destino, a circunstância daquele momento. Não que alguém quisesse encontrar com Jesus, mas pode ter uma certeza. Jesus estava no controle daquela situação, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Se de um lado vem a morte, Jesus vai com a vida. Se de um lado vem a derrota, Jesus vai com a vitória. Se de um lado vem a tristeza, Jesus vai com a alegria. E pode ter a certeza, Jesus ganha sempre. Aleluia! E diz a Bíblia, quando chegou perto da porta da cidade, levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. E com ela ia uma grande multidão da cidade. Jesus é a porta. Em João 10, verso 7, diz que Jesus é a porta, eu sou a porta. Quem entrar por mim entrará e sairá e achará pastagem. Diz lá em João capítulo 10, verso 7. Na porta da cidade, um defunto. E Jesus era a porta. Na porta da cidade, a morte. E na porta chamada Jesus, a vida. E diz a Bíblia que ele era filho único da viúva. E nós sabemos que, em se tratando de viúva, a situação estava agora ali extrema, caótica. Perdeu tudo. Não houve ninguém que pudesse ajudá-la e agora estava ela ali numa situação irreversível. Eu venho dizer aqui, irreversível aos olhos humanos. E eu venho dizer aqui, irreversível a uma grande multidão que seguia aquele féretro chorando, aleluia, porque nenhum deles acreditava acreditava na ressurreição da vida, e Jesus estava vindo ali. E com ela, uma grande multidão de derrotados, sem esperança, mas Jesus estava vindo ali. E quem sabe do outro lado, alguma coisa já morreu na tua vida, o ministério, os relacionamentos, aleluia, a vontade de viver. Mas Jesus nessa noite está vindo aí para te fortalecer, entrar com uma providência extraordinária na tua vida e fazer com que você não ande mais com a multidão dos derrotados, mas passe a andar agora na multidão dos vitoriosos. Vendo-a, o Senhor sentiu grande compaixão por ela e lhe disse, não chores. A compaixão de Jesus sempre vem ao encontro daquele que sofre. Não chores, falou isso Jesus, porque ele ia fazer alguma coisa, ele iria fazer alguma coisa. Ele disse para a mulher, não chore, não é que nem os homens que diante de uma situação tão adversa, aconselham alguém dizendo não chorem, mas não sabem o que fazer. Não, Jesus está dizendo não chores, mas ele sabia o que ia fazer. Aleluia. E Jesus está dizendo, como ele diz na Bíblia, 366 vezes, não temas.
Jesus está dizendo: não chores, porque ele vai fazer alguma coisa em teu favor. Aleluia. Segundo a palavra que nós estamos pregando aqui, Jesus entrará com a providência. Creia, e você vai ver que aquilo que está morto vai voltar à vida. Graças a Deus. No versículo 14, chegando-se, tocou o esguife, e parando os que o levavam, disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. O toque de Jesus, tudo que nós precisamos é o toque. Vinha o féretro, Jesus não fala à mulher: não chores, e toca no caixão. Aleluia. Jesus fala à viúva: não chore mais, e toca. O toque de Jesus, começou a acontecer algo. Significa o domínio de Jesus sobre todo e qualquer problema. Deixa Jesus tocar no teu problema. Deixa Jesus tocar na tua vida, porque aonde ele toca, ele domina a situação. Onde ele toca, ele domina a circunstância. Onde ele toca, ele domina o destino, podemos assim dizer. Onde ele toca, ele toma o controle daquela situação. Tudo que nós precisamos é do toque de Jesus, porque ele domina sobre o problema. Quando ele toca naqueles esguife, ele começa a dominar o ambiente, e eles traziam a morte. Mas Jesus é aquele que domina a morte. Diz no livro do Apocalipse, no capítulo de número 1 e o versículo de número 18, eu sou o que vivo, fui morto, mas estou vivo para todo sempre. Eu tenho as chaves da morte e do inferno. Jesus é que tem a chave da morte e do inferno. É ele que tem o controle da tua vida. Embora você ainda não entenda isso, é ele que domina tudo ao teu derredor. O que você precisa fazer é deixar que Jesus toque, aleluia, em tudo que é seu. Nós temos na nossa vida algo chamado livre-arbítrio. Nós podemos fazer o que quisermos fazer. Nós podemos transgredir, nós podemos pecar, o Senhor não irá interferir, aleluia. É por causa do livre-arbítrio, e é o livre-arbítrio também que nos permite ou não que Jesus toque na nossa vida, no nosso problema. Por isso eu venho te dizer, deixa Deus reverter essa situação. Quando ele toca, ele tem esse poder, deixa ele tocar. Quando ele toca, ele pode não só reverter, como transformar, como mudar a situação, que pode estar adversa, negativa, e ele pode transformar, mudar. Diz a Bíblia em Romanos 4, verso 17, que ele faz vir à existência algo novo, uma circunstância nova, uma situação nova. Quando Jesus toca, para tudo. Aleluia. Eles vinham com um velório e Jesus toca, para tudo, parou tudo. Como alguém pode ter tanta autoridade de parar o velório e trazer vida àquilo que está morto? Somente Jesus, o autor da vida, aquele que tem a chave da morte e do inferno. Ele para tudo e manda levantar. E quando aquela criança, aquele menino levanta, o choro parou. É somente Jesus, com o seu toque, que tem essa graça, esse poder de parar e erguer aquilo que está prostrado, de transformar aquilo que está abatido, de trazer à vida aquilo que está morto, de fazer parar o choro. Mas tem que deixar Jesus tocar. Aleluia. Nós temos, como já falei, o livre-arbítrio. Dentro desse livre-arbítrio, convide Jesus para fazer parte do teu dia. Na pessoa do Espírito Santo, convide ele para fazer parte dos teus negócios. Convide ele para fazer parte do teu casamento.
para ele tocar nessa situação, e você vai ver que o marido vai mudar de opinião, que a esposa não vai querer mais sair de casa, que o filho não vai querer ir embora. Aleluia. Mas tem que convidar Jesus para tocar, porque aí ele para com todo o sofrimento. No versículo 15, o defunto assentou-se. É só na Bíblia que acontece essas coisas. O defunto se senta, depois que se senta, começa a falar, e ele recebe vida. E Jesus entregou a mãe dele, recebe vida, e Jesus entregou ele à mãe. Aleluia. O defunto obedeceu a Jesus, recebe vida e começa a falar. O que era morte agora é vida. O que estava perdido, aleluia, voltou a viver. Glória seja dada ao nome do Senhor. Devolveu o que estava morto vivo. Graças seja dada ao nome do Senhor. Devolveu, porque Deus é o dono da vida, Jesus é o dono da vida. Ele é o Senhor de todas as coisas. Em João 11 e o versículo 25 diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Seja qual for a situação que você se encontra, e não existe nada pior do que a morte, e Deus está aqui limitando uma situação de extrema derrota, aleluia, e Ele vem dizer nessa noite que Ele pode reverter isso sim, devolver o que estava morto vivo, aleluia, porque Ele é a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Versículo 16, de todos se apoderou o temor e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Quando Deus, na pessoa de Jesus, reverte a situação de alguém, Ele é glorificado. Tudo que Deus quer para nós, para nossas vidas, é nos abençoar. E onde Ele encontrar fé, algo vai acontecer. Onde Ele encontrar essa palavra tão pequena, chamada fé, mas de expressão tão grande, tão extraordinária, Ele vai operar. E o que Ele vai fazer na tua vida servirá para a glória dEle e testemunho a outros. Porque o que estava morto, Jesus trouxe à vida. Aquela mulher foi a mulher mais triste, até ela se encontrar com Jesus. E quem sabe nós estamos falando com alguém que não desfruta de uma vida plena no Evangelho, não desfruta de uma vida completa na pessoa de Jesus. Eu venho te dizer, deixa Jesus tocar na tua vida. Deixa Jesus fazer algo em você. Aleluia. Deixa Jesus ter um encontro contigo. Tudo que nós queremos é isso, que Jesus venha a encontrar-se com essa situação. E nós devemos nos aproximar de Jesus, não só pelo que Ele pode fazer por nós, mas do que Ele realmente representa. Ele é a verdade, o caminho e a vida. E só Ele é que tem poder de reverter qualquer situação. Seja ela qual for que você se encontra, hoje, nessa noite, através dessa palavra, você pode receber a tua vitória sim. Se você crê, você vai ver a glória de Deus. Receba essa palavra em o nome de Jesus e seja poderosamente abençoado, porque onde está a tristeza, Jesus vem trazer alegria. Onde está a morte, Ele vem trazer a vida. Onde está a derrota, Ele vem trazer a vitória, em nome de Jesus.